Alto Minho, Baixo Lima. Arquivos das casas históricas. Durante 500 anos, entre o século XIV e o século XIX, um conjunto de famílias privilegiadas dominou grande parte do território e das gentes do Reino de Portugal. A figura jurídica do vínculo garantiu que os sucessivos chefes dessas famílias fossem soberanos nos seus domínios. Domínios que eram uma espécie de reinos dentro do reino. Nos anos 70 de 1700, o Marquês de Pombal fez o primeiro ataque concertado a esta ordem social e aboliu 14.500 vínculos. Mas muitos mais ficaram incólumes até 1863, quando o novo regime liberal extinguiu definitivamente a propriedade vinculada. Por todo o país, em muitas das casas históricas que ao longo dos séculos sobreviveram a guerras, revoluções, mudanças de regime, conservam-se ainda arquivos de família que são fontes preciosas para a construção da história de Portugal. Os arquivos familiares das casas históricas são um passaporte precioso para compreendermos o que era o velho mundo, o antigo regime, estrito senso. Vai querer saber mais? Venha connosco nesta visita guiada. Bem-vindas. Obrigada, Francisco Calheiros. O primeiro Calheiros de que há registro é de 1122, ou seja, antes da fundação do Reino de Portugal. Extraordinário. E esta casa é nomeada por escrito no século XIII como não havendo memória da data da sua fundação tão antiga. É a data da fundação da Casa de Calheiros, ainda que não na forma que lhe vemos hoje, como é evidente. Francisco Calheiros, isto é uma responsabilidade enorme. Esta herança.
e é preciso garantir que ela se mantenha e que continue. Eu faço isso com uma vontade muito grande de a preservar, de a conservar e de passar o testemunho à nova geração. O património não é só construído, mas é esse património que acaba de referir, que é talvez mais importante até do que as paredes da casa. E depois ter uma forma de a manter autossustentável. Isso é fundamental, não é? Porque estas casas são enormes, foram feitas noutro contexto, hoje são sorvedores de dinheiro. Nós encontramos uma fórmula e tentei, inclusive, entusiasmar e que outros a seguissem, abrir as suas portas ao turismo. As pessoas hoje procuram vivências, procuram experiências, procuram, no fundo, conhecer histórias. É irónico, não é? Histórias na primeira pessoa. Não acha irónico que a antiguidade documentada da sua família ser neste momento um produto? É irónico e é muito especial e é fantástico. Porque É a salvação. é a salvação. A Maria de Lourdes vai-me levar ao seu arquivo. A Maria de Lourdes Rosa é uma historiadora e que tem trabalhado sobre isto, sobre arquivos de casas históricas como é a sua, e, portanto, eu vou pedir-lhe autorização, Francisco Calheiro, para seguir até ao A seu... casa é sua. Aqui estamos na sala de arquivo, um espaço pequeno, mas cheio de história, que dá perfeitamente para aquilo que nós vimos aqui. Este documento é maravilhoso. Incrível. Que lindo! Mas este formato é porquê? Provavelmente a apanhar a dimensão da pele do animal. Ovelha, talvez. Imensas instituições eclesiásticas tinham lagos rebanhos, claro que por causa da carne, mas também por causa da pele das ovelhas que servia para fazer pergaminho. E este pergaminho é de ótima qualidade, portanto deve ter sido caro. E a escrita também é ótima, toda igual. Depois tem aqui estes tracinhos que era para não escreverem mais nada nas margens. É como se faz nos cheques. Trancar. Exatamente. E tem ali a assinatura do arcebispo Primaz, que era Frei Baltasar Limpo, um homem que se notabilizou por ter ido ao Concílio de Trento. O pergaminho é de 1555. Século XVI, meados do século XVI. Portanto, isto é precioso, não é? Sob o ponto de vista do suporte, a escrita e o conteúdo, não sei se é notável. É muito representativo do tipo de relações que as casas teciam com as instituições eclesiásticas, relações de rivalidade, complementaridade, mas muitas vezes rivalidade, entre os senhores e os eclesiásticos. Quem tinha direito de apresentar párocos, o que quer dizer que séculos atrás, porque a família tinha fundado a igreja. E, na verdade, igrejas próprias sempre houve desde o final do Império Romano. É claro que a instituição eclesiástica, a partir de certa altura, no século XI, começar a reivindicar, ser ela própria a nomear os párocos, até porque muitas vezes a nomeação dos párocos levava à nomeação de pessoas da família. Era essa a concepção, portanto, a igreja da paróquia era um prolongamento da casa familiar, até porque tinha lá enterrados os seus antepassados. Este conflito durou séculos. E que vemos aqui em pleno século XVI, por parte de um arcebispo, que faz parte dos arcebispos que tentam reconduzir a Igreja a um estado de maior organização interna, através do disciplinamento, portanto, imposição de um conjunto de normas, estava a tentar arranjar um acordo com os senhores da casa para... De Calheiros, no caso. Para a nomeação do pároco. Não sabemos como é que esta história acabou. Quem é que finalmente nomeou o pároco? Provavelmente foi um acordo aqui com um pergaminho desta categoria e intervenção direta do arcebispo, talvez um acordo favorável aos senhores, mas nós vemos que este problema continua ao longo do século XVI, do século XVII. Este documento é o testamento de um homem notável, é bastante engraçado. O documento em si, mas é um testamento, o testamento dele de 1566. Portanto, 10 anos mais ou menos depois deste
do arcebispo de Braga. Diogo Lopes de Calheiros, que foi um dos senhores da casa, que com 16 anos foi na Arzila. Em 1508 houve uma nova investida dos muçulmanos contra Arzila, que era uma praça portuguesa desde 1472, e o rei Dom Manuel chamou a nobreza para ir ajudar. E aqui de domingo foi o Dom Francisco de Lima, que era o Visconde de Vila Nova de Cerveira, e levou, entre muitos outros, este rapaz com 16 anos, o Diogo Lopes de Calheiros. E é muito giro porque ele narra a comitiva que foi. A questão da relação de Calheiros com a história de Portugal é muito interessante a vários níveis, e este homem é representativo, porque faz parte daquela nobreza regional que ia ao norte da África fazer cavalgadas com os seus senhores, neste caso com o Visconde, que levou um cozinheiro, que levou um séquito todo vestido com as suas armas. O Diogo Lopes de Calheiros nunca mais esqueceu isso, relata o memorial escrito. Como esquecer, então, Sim. uma cavalgada no norte da África para um rapaz de 16 anos aqui domingo, não é? Sim, uma encarnação dos ideais de cavalaria que esta nobreza comungava, etc. E, portanto, o Diogo Lopes de Calheiros conta isso, vê-se bem. Conta isso quantos anos depois? Muitos anos depois, quase à morte. Portanto, nós, 80, não se sabe ao certo quantos anos teríamos, provavelmente à volta de 86 anos, e ele recorda, sim, que é típico de um género de escritos destas pessoas em que se queixam das mudanças do mundo. De alguma maneira, é o Garcia de Rezende, a miscelânea do Garcia de Rezende, em que diz: viram-se os tempos mudar, mudou tudo, mudou. É o espanto daquela sociedade em relação aos descobrimentos, mas também, no caso específico do Memorial de Calheiros e de outros fidalgos, é um lamento sobre o mundo ao contrário, a ascensão de pessoas novas. Exato, é um discurso recorrente. Quem se assusta com as novas gerações, com os novos costumes, com as novas descobertas, novas realidades, é um velho discurso, não é? Um pouco reacionário também, porque com a ascensão de grupos sociais que não os da nobreza tradicional, mas ao mesmo tempo fornece-nos, através disso, claro que sob as lentes de determinada corrente, uma visão da sociedade aqui, da época. E também é extremamente interessante ver que naquela altura se considerava que o norte da África era para os morgados e a Índia era para os outros. Para os morgados eram os chefes das famílias, não é? Tinham de provar o seu valor no norte da África e que, como chefes da família, encarnavam sobretudo valores guerreiros de luta pela fé. Há uma ideologia de reconquista muito forte. Ao passo que a Índia era para todos os outros, porque era sobretudo uma terra de comércio e serviço régio, sem dúvida com proezas militares, mas não com a dignidade, o carisma do norte da África, que era sempre visto como uma terra recuperada, não é? Portanto, fazia parte da ideologia cruzadística que esta gente encarna. Uma coisa muito importante para nós percebermos é que na altura não eram arquivos históricos, eram precisamente arquivos de gestão dos direitos, arquivos de memória, arquivos de relações matrimoniais. Uma parte fundamental era a parte dos testamentos e dos dotes, etc., que era o que se chama a constituição da família, porque estas famílias eram famílias que eram organizações. E depois havia toda a parte da gestão das propriedades. Isto é também muito importante para a história de Portugal, que dizia-se que a nobreza de Portugal e os elites que tinham terras e tinham casas eram absentistas, não estavam, não geriam. E isto não é verdade. Vê-se perfeitamente, até ao século XVII, muitos deles e muitas delas, muitas mulheres, geriam as propriedades. E estavam presentes. Estavam presentes. É curioso, até o protagonismo feminino de algumas destas mulheres era muito maior do que o protagonismo feminino depois das mulheres da burguesia, não é? Isso aí é bastante interessante. O rei, através das inquirições, pretendia aferir quais os seus bens e os seus próprios, do rei. Sim, do rei. O rei, enquanto senhor, numa evolução do poder régio que vai transformar-se num poder político superior ao poder senhorial. Não são só os bens, não é? Esta terra, aquele passo, etc., mas sim são também os direitos régios, que eram direitos de vária ordem, impostos, de exercer justiça, etc., das quais os senhores tinham apropriado.
Portanto, as inquirições são funcionários régios que vêm, de facto, é uma função perigosa, porque muitos senhores não gostam. Acabava muitas vezes com os senhores a expulsarem os oficiais régios, a cortarem um pé, a cortarem uma mão. Não era uma Há profissão. notícia de se ter passado aqui, sem calhar. Aqui no Minho, sim, e noutros sítios. Por vezes, os reis pedem documentos escritos e eles dizem que não têm. Então como é que se provaria? Pela posse imorial e outros pela espada, pelo direito que os senhores tinham de ter adquirido, ajudando Afonso Henriques e os outros reis à conquista. Aliás, Afonso Henriques protagoniza um episódio deste tipo quando o enviado do Papa a Portugal para verificar como as coisas estavam, lhe pergunta qual é o direito que ele tem ao reino e pede papéis e ele mostra as cicatrizes do seu corpo e diz: Dom Cardeal, este é o meu direito ao reino. Isto é um episódio épico. Épico, isso é extraordinário. É extraordinário, mas é lendário. É lendário. Maria de Lourdes Rosa, o arquivo da Casa de Calheiros testemunha um aspecto que foi absolutamente central durante 500 anos em Portugal. Também existiu noutros países, aprendi com a Maria de Lourdes, europeus, e não só, mas aqui em Portugal foi muito, muito importante, que é a chamada propriedade vincular. Formalmente, durante 500 anos, entre o século XIV e o século XIX, existiu esta figura jurídica que ligava determinadas propriedades a determinadas famílias. A isto chamava-se o vínculo. Uma vez vinculadas estas duas entidades, a propriedade e a família, a propriedade não se podia vender, não se podia dividir e, no fundo, assegurava-se, através deste vínculo, que a propriedade passaria para as gerações seguintes, sucessivamente. E também a questão da sucessão ser feita por linha de primogenitura, o filho mais velho. O filho e não a filha. Embora, na verdade, os vínculos só puderam subsistir durante tanto tempo porque era uma linha rígida de sucessão, na verdade pseudo-rígida, porque implicavam a existência de um conjunto enorme de substitutos quando não houvesse a linha principal. Ou seja, se o Morgado morresse havia um mar de candidatos a assumir o lugar dele. Até à milésima geração. O que interessa é que não saia da família. Portanto, quando se diz casa, neste contexto, é com C grande, não é o edifício, não é? É todo um conjunto de valores. Sim, valores, materiais direitos, e não materiais. simbólicos, não é? sim. Bom, se alguém sabe deste universo, é a Maria de Lourdes, porque dirige há anos já um projeto financiado pela União Europeia para exatamente estudar arquivos históricos de famílias. O próprio projeto se chama Vinculum. É um projeto que acredita na importância desta formação, que são os vínculos, a influência secular na sociedade portuguesa, muito para além da sua extinção no século XIX, e também o facto de eles nos possibilitarem nós estudarmos este tipo de sociedade diferente da sociedade que o Estado liberal inaugurou, que é uma sociedade em que, em frente ao Estado, está o cidadão, ao passo que nesta sociedade que nós estamos a falar, em frente ao Estado, existiam corpos sociais, entidades corporativas e que se relacionavam com a coroa e com a Igreja. Os vínculos acabaram sob o impulso do iluminismo, que acreditava numa sociedade completamente diferente. Não vamos dizer se é boa, se é má, mas uma sociedade completamente diferente, onde a propriedade devia ser livre, onde as heranças deviam ser divididas igualmente. entre todos os irmãos. E onde não devia haver proibição de venda, nem também, uma coisa muito importante, almas herdeiras. Ou seja, a ideia de que as almas podiam herdar bens, porque as almas no Estado liberal deixam de ser sujeitos de direito. Quer isso então dizer, Maria de Lourdes, que no antigo regime as almas tinham personalidade jurídica? Tinham. Os bens são delas e que têm de ser usados para elas. E que deturpar, desviar os bens para qualquer outra coisa é pecado. Isso quer dizer, na prática, o quê? Que tem que se rezar missas por todos os mortos daquele grupo, daquela
família. Isso confere identidade e confere poder simbólico muito grande. O Marquês de Pombal proíbe a almas de herdar. Isto foi uma ruptura total. Aliás, há uma frase muito interessante, vamos vê-la. Quantos vínculos existiam quando o Marquês de Pombal começa a atacar essa figura jurídica? Existiam milhares de vínculos. Por exemplo, Madeira e Açores estavam completamente cobertas por vínculos. O Marquês de Pombal começou por mandar eliminar vínculos com pequenos rendimentos. Tentou que a propriedade vinculada existisse só para, a partir de certo rendimento e para os grandes do reino. Para a rentabilização do reino, não é? Na primeira metade do século XIX, quando os liberais vencem na Guerra Civil os absolutistas, que eram os representantes deste velho mundo de que temos estado a conversar, e se implanta em Portugal o regime liberal, é evidente que os vínculos são proibidos, definitivamente. E são proibidos, são extintos em 1863, depois de décadas de debate no Parlamento, que mostra também que, mesmo dentro do grupo liberal, havia a reserva em acabar com esta instituição, mas sim, são extintos. É um longo século de extinção. E o que é extremamente importante dizer é que os princípios que estiveram por trás desta extinção passaram para o discurso histórico de uma forma perversa. Os liberais, para conseguirem instaurar o mundo novo que estavam à procura, tiveram uma necessidade extrema de denegrir o mundo que estavam a abolir, que estavam a extinguir. E isso passou para o discurso histórico de uma forma muito forte. Até meados do século XX, os vínculos continuaram a ser lidos sob a égide de uma coisa extremamente prejudicial, o paradigma do pensamento arcaico, retrógrado, do antigo regime, e é urgente nesta linha de pensamento que se pense em Portugal numa história que não seja a do passado muito recente, 50, 100 anos, mesmo 200 anos atrás. É o passado não rápido, o passado antigo que durante séculos foi construindo a nossa identidade e que não pode ser esquecido. E é nessa pista que vamos continuar, agora noutra casa aqui do Vale do Rio Lima. José de Ricalde Pereira de Castro. O que é que este senhor lhe é assim? Era tio, do século XVIII, irmão do dono desta casa. Ele foi o responsável pelo grande engrandecimento desta casa e da família, porque teve durante muito tempo ao serviço do Marquês de Pombal. Quando o rei Dom José I morre, levanta-se uma questão, que é se a filha mais velha podia ser rainha ou não. Porque não, se era a mais velha? Não, é porque se existisse a lei sálica, uma lei visigótica antiga, que proibia que as mulheres assumissem a coroa, já não podia ser ela. Tinha que passar para um tio ou para um sobrinho. Para um homem. Para um homem. E foi o José Ricalde que desempatou essa questão. O seu tio. O meu tio. E que provou que ela podia ser rainha. Portanto, que não tínhamos a lei sálica. Como é que ele fez isso? Consultando todas as documentações, que ele era juiz e desembargador e, portanto, era um homem rigorosíssimo em questões de leis. E conseguiu. Provar que não havia lei sálica e mais contra o Marquês de Pombal, qual ele tinha sido, entre aspas, empregado. O facto, Lourenço de Almada, é que o próprio Marquês de Pombal, com a ascensão ao trono de Dona Maria I, é liminarmente afastado portanto, Dom José de Ricalde Pereira de Castro
fica de repente um herói para a Rainha Dona Maria I, não? Claro, e tratou-se de premiar este senhor, enaltecendo a família. E de que forma atribuiu à sua casa o senhorio de Lanheses e dando até, inclusivamente, o papel de vila para Lanheses, portanto, para engrandecer ainda mais. Na prática, ele tinha o direito de exercer justiça e de cobrar impostos. Aliás, Dona Maria I agregou a Lanheses um certo número de aldeias à volta. Eu imagino, Maria de Lourdes, que a Rainha Dona Maria I teve um grande contentamento de ter podido subir ao trono com a ajuda de uma pessoa que ainda por cima tinha trabalhado para o Marquês de Pombal. Deve ter sido particularmente gratificante. Dona Maria odiava o Marquês de Pombal por várias razões, nomeadamente uma questão que a assombrava e que nós sabemos, os relatos, que ela vivia atormentada, dormia mal com esta questão, que tinha sido a abolição das capelas insignificantes, dos vínculos com pequenos rendimentos. Pelo Marquês de Pombal, uma das medidas do Marquês de Pombal que tinha tido mais efeito, porque ela acreditava que as almas estavam a sofrer no purgatório, eventualmente até no inferno, por não terem orações por alma das pessoas mortas. É interessante que são dois mundos em confronto. Dois mundos. Uma pessoa que acredita piamente que as almas são herdeiras e, portanto, têm direito a que se celebre missas por elas e por isso é que tinham de ter propriedades para serem ajudadas a passar a fase do purgatório. E depois uma pessoa como o Marquês de Pombal que aboliu o conceito de almas herdeiras. Era um iluminista, um racionalista, um homem que achava que as propriedades eram apenas dos seres vivos e que pretendia libertar, no fundo, uma enorme quantidade de bens desse jugo. Chamava ele jugo e a rainha chamava um benefício. É uma coisa interessantíssima. Portanto, ambos profundamente convictos nas suas respectivas maneiras de olhar para o mundo, não é? Que estão, naquela altura, século XVIII, obviamente, num choque frontal. O Marquês de Pombal entendia isto sob a perspectiva do desenvolvimento do país, com a libertação da propriedade, com a eliminação de todas estas ligações religiosas. E a Dona Maria não conseguia aceitar. Na verdade, para a Dona Maria, o que o Marquês de Pombal tinha feito punha em perigo as almas que estavam a ser alimentadas a partir das suas propriedades, mas punha em perigo a alma dela. Porque ela, como rainha, e punha em perigo a alma do pai, que tinham consentido nisto. Nesta heresia em relação a propriedades que eram sagradas. Estas propriedades tinham um estatuto sagrado. Portanto, é um mundo onde o transcendente e o terreno se misturam. Hoje em dia é um pouco estranho pensarmos nisto, mas eram profundamente crentes nisto, nem concebiam outro mundo, não é? Maria de Lourdes, eu sei que selecionou uns documentos do arquivo da Casa de Lanheses, porque evidentemente é um arquivo riquíssimo. O Lourenço permite que nós vamos até ao seu arquivo. Claro que sim, e tenho todo gosto nisso. A partir de finais do século XVII, os senhores desta casa detiveram um dos mais importantes cargos de corte, dos 5 principais cargos de corte, que mantiveram na família durante o século XVIII o cargo de mestre-sala. Quantos foram os membros da família que sucessivamente assumiram esse... 7 membros, o que significa que desempenhavam bem, seguramente. 7 membros, então atravessaram todo o século XVIII. Vêm do XVII e ainda atravessaram todo o século XVIII. Os senhores desta casa com o papel de mestre-sala, que no fundo é um papel de alguém que domina e orienta o protocolo das grandes cerimónias na corte, não é? Estamos a falar de uma época onde esse protocolo tinha uma importância imensa. Aqui há documentos extremamente interessantes sobre a sagração da Basílica de Mafra, em 16 de outubro de 1730. Emocionante. A consagração da Basílica de Mafra. Entre muitos outros ofícios que o mestre-sala tinha de desempenhar. Portanto, é de uma riqueza enorme porque liga esta casa à história de Portugal.
Maria de Lourdes falou em Almada, apelido Almada, os mestres-sala Almada, mas ali o apelido era outro. Sim, porque precisamente estas casas são fruto de fusões por heranças e por casamentos que eram sempre negócios, visando manter o estatuto das famílias, e também nós vemos isso até os cartorários, os arquivistas registam isso, trouxe estas propriedades e trouxe estes documentos, porque vinham as propriedades e vinham os documentos. Portanto, a cada novo casamento, o arquivo aumentava. E que, de uma forma até curiosa, podiam ser muito anteriores à entrada na família. Nós encontramos nestes arquivos, que podem ter entrado durante o século XVII, documentos desde o século XIII, XIV. É uma riqueza enorme desse ponto de vista. É um manancial de informação sobre aspectos económicos, sociais, políticos, a vida do cotidiano, a história das famílias, que não encontramos noutros sítios. De facto, enriquece imenso a visão, essa visão que nós podemos construir a partir dos reis, enriquece-a e diversifica. Nós provavelmente não encontramos documentos dos mestres-sala no arquivo da corte porque por algum motivo desapareceram, nomeadamente a questão do terremoto. Houve muitas famílias aqui que guardaram documentos que em Lisboa desapareceram. Mas, de facto, a questão principal é a diferença que faz nós recorrermos a arquivos sem ser os do centro. Recorremos a arquivos diferentes, com informação diferente sobre a vida das pessoas, sobre a vida local que estes arquivos nos proporcionam. Maria de Lourdes, vamos até outra casa histórica aqui do Vale do Rio Lima. Vamos. José Adolfo Costa Azevedo, a entrada na sua casa, na Casa da Laje, é qualquer coisa de imponente. É um portão de aparato. Foi a última obra substancial que a Casa da Laje teve ao longo do seu crescimento, inícios do século XVIII. Durante as guerras da Restauração, Dom João IV teve necessidade de reforçar os fortes fronteiriços do Rio Minho. E para isso chamou Michel de Lescol. Francês. Esse engenheiro, Michel de Lescol, teve como ajudante um engenheiro português de nome Manuel Vilas Lobos. Este engenheiro criou uma escola que depois se sucedeu no tempo e é graças a essa escola do Manuel Vilas Lobos que surge pela primeira vez a utilização de um elemento militar na arquitetura civil. Aliás, se visitar o Forte de Valença e entrar na Porta da Coroada, que é a porta principal da entrada de Valença, certamente reparará numa porta monumental. E essa porta monumental, transportada para aqui de uma forma um pouco mais simples, mas resultou neste portão. O arquivo da casa foi fundamental para estudar e documentar o crescimento da casa. E quando falo no crescimento da casa, é que, ao contrário da maior parte delas que nasceram de uma assentada de acordo com um projeto pré-existente, a Casa da Laje não. A Casa da Laje nasce a partir de um núcleo primitivo. Em 1468 já existia. Ou seja, meados do século XV já existia. Já existia. E, a partir desse núcleo primitivo, a casa foi crescendo, geração após geração. Numa fase intermédia, foi adquirida uma torre medieval, a Torre dos Amorins, que foi desmontada pedra por pedra e trazida para aqui. Sério? E ainda hoje lhe chamamos a Torre Velha. Mas isso é um bocadinho extravagante, não é? Tirar uma torre de um local para colocar noutra. Apesar de já estar em meados do século XVII, a presença de uma torre ainda é um elemento
característico da nobreza e que as pessoas gostavam de exibir. Portanto, perante a oportunidade da compra de uma torre medieval, o administrador da Casa da Laje de então adquiriu a que ainda hoje chamamos a Torre Velha, isto por volta de 1670, e mais ou menos nessa época, em 1674, pede licença para a construção da capela. A torre e a capela fazem parte deste mundo que é a casa. Ter uma torre de origem medieval, um símbolo de prestígio, e depois pedir para ter uma capela onde se enterravam também os defuntos da casa, eram sinais exteriores de uma família antiga que se organizava normalmente em linhagem. Graças à relação entre o administrador da casa de então, que era oficial militar, e o engenheiro Manuel Vilas Lobos, levou a que fosse planeada a construção da fase seguinte da casa, ou seja, o corpo simétrico entre si, mas também, como existia já uma torre, por uma questão de simetria, construiu-se a torre seguinte. Ou seja, criou-se um modelo que, a partir daí, foi seguido por outras casas. 2 torres com corpo no meio. Maria de Lourdes, José Adolfo Costa Azevedo é exemplar a vários títulos, bem, desde logo porque domina os arquivos da sua própria família ao longo de séculos, estudou-os, conhece-os. É interessantíssima a questão de ser um proprietário de arquivos estudioso, que existiu sempre, de facto. Não muito comum, é verdade, mas o José Adolfo tem esta particularidade que é, não posso deixar de considerar um caso absolutamente exemplar, que foi o facto de ter depositado o seu arquivo no Arquivo Histórico Municipal, através de um contrato de depósito, negociado nos termos que convinham a ambas as partes e que inclui, nomeadamente, a possibilidade de recuperar o arquivo. Portanto, o arquivo mantém-se propriedade do José Adolfo, simplesmente está no Arquivo Municipal de Ponte de Lima. Sim, onde é possível ser consultado e, sobretudo, foi digitalizado. E a grande mais-valia aqui é a questão da conservação. Os arquivos, os documentos antigos precisam de temperatura, umidade ideal, precisam de um acondicionamento especial. Provavelmente foi todo limpo e até algumas partes restauradas. E isso só os arquivos profissionais conseguem fazer, não é? Estamos aqui em presença de um caso absolutamente extraordinário, que é este trabalho que o Arquivo Histórico de Ponte de Lima tem feito, e permitindo ver como é que a história da região se encaixa na história nacional e vice-versa. São muito poucos os proprietários que entregam fisicamente os seus arquivos, ainda que em depósito, mantendo a propriedade. O que é que o fez querer tomar esta decisão? O aspecto prático de quem quer consultar um arquivo. Eu próprio, que sou o proprietário, eu não vou ao arquivo consultá-lo. Eu consulto na internet. Não está apenas digitalizado, mas está na net. Portanto, eu posso consultá-lo em qualquer sítio, a qualquer hora, com a maior das comodidades. E foi a garantia de que o arquivo estava preservado, sem eu ter problemas de controle de umidades, de insetos, de ratos, de qualquer coisa, de pensar que um dia mais tarde as minhas filhas podiam eventualmente não se interessar e darem-lhe um destino menos digno. Foi tudo isso que me levou a pensar que está muito melhor no arquivo municipal e está preservado para que qualquer historiador possa consultar. Eu agradeço-lhe esta breve conversa, mas agradeço-lhe sobretudo o gesto que, como dissemos, é exemplar e pode ser que inspire outros proprietários de arquivos familiares, espero bem que sim. Maria de Lourdes, vamos até à última das casas desta visita guiada.
Rosário Sá Coutinho, Casa de Nossa Senhora da Aurora. Eis uma devoção que não é habitual em Portugal. Nossa Senhora da Aurora. Foi das maiores curiosidades que eu tive quando herdámos esta casa e começámos a tomar conta de papéis e arquivos. Num país onde temos Nossa Senhora de tudo, quanto há Nossa Senhora do Ó, Nossa Senhora do Mar, Nossa Senhora da Cabeça, Nossa Senhora de Fátima, a Nossa Senhora das Dores, aqui de Ponte Lima. E realmente Nossa Senhora da Aurora eu não encontrava em lado nenhum. Fui fazer então essa pesquisa e então aparentemente terá sido, eu penso que é o nosso sétimo avô que esteve desembargador na Bahia, no Brasil, e nesse documento... Sétimo avô, estamos a falar de que século? 1700, ele regressa em 1711, está na Bahia como juiz desembargador, e o documento de fundação da capela refere que ele tem uma aflição na viagem, que tem uma tempestade que ia virando o barco e já sabe que é nessas horas, sendo devotos ou não, nessas horas fomos todos devotos, e então, nessa hora da aflição, fez a promessa de construir a capela dedicada a Nossa Senhora da Aurora. É a única em Portugal. Não conheço mais nenhum. É uma Nossa Senhora brasileira que ele trouxe de lá. Isso é interessante porque remete para um traço desta família. Há um lado muito cosmopolita. Desde antepassados na Índia e até no Brasil, antes deste. Alguns de leis também. O nosso bisavô, juiz desembargador em Goa, de onde traz uma mobília trabalhada da Índia lindíssima. O nosso avô tinha muita ligação à França, a Marrocos, esteve no Canadá, era muito viajado, chegou a ir ao Polo Norte, onde encontrou, aliás, uma filha de um português no Polo Norte. Diga-se, ele conta essa Há história. sempre um português nos sítios mais improváveis. Quando a Aurora encontrou uma portuguesa no Polo Norte. E depois o nosso pai, que foi embaixador de Portugal, e, portanto, também passou por vários sítios, África, Brasil também, Canadá, acabando em Roma, no Vaticano. Os arquivos das casas históricas normalmente não são memorialistas, como temos vindo a aprender com a Maria de Lourdes Rosa. Agora são arquivos históricos, mas durante muito tempo funcionaram como instrumentos de gestão de património e de prova de património. É o caso do vosso. E, portanto, não é através destes arquivos que sabemos as aventuras da família ao longo das suas muitas gerações. Mas vamos aprender outras coisas muito particulares sobre a Casa da Aurora com a Maria de Lourdes. Há que dizer que este arquivo está também digitalizado, não é? É mais um arquivo que foi digitalizado no âmbito da colaboração entre o Arquivo Municipal de Ponte Lima e os proprietários de arquivo, e destes com o arquivo. E está praticamente todo digitalizado, o que permitirá conservá-lo e que seja consultado. Pelos historiadores e por quem quer investigar as histórias, as muitas histórias da história de Portugal. É por aí? É, venham. A Casa da Aurora distingue-se pela extraordinária organização que tem sido dada aos seus documentos pelos proprietários ou arquivistas por eles contratados ao longo dos séculos, mas em especial a partir de finais do século XVIII, segundo princípios iluministas, muito diferente das organizações anteriores, que eram ou afetivas ou, sobretudo, funcionais, bastante amadoras. E estes inventários, este foi feito em 1830, o original, foi recopiado pelo senhor da casa em 1840, 41. É um inventário notável que descreve o arquivo de acordo com as tipologias dos documentos, os testamentos, as doações, isto é os mesmo inventários. Rigoroso, não é? Rigoroso e racionalista, do geral para o particular, etc. Portanto, os documentos que estão ali, ainda existem os documentos práticos. Ou seja, isto é um índice. É um índice do cartório, sim, do cartório, que era uma forma, a maneira como se chamava o arquivo. Aqui, por exemplo, é um impresso que foi feito recentemente, mas recentemente por quem? Pelo meu pai. Pelo pai, sim. Pelo pai da Rosário. Aplicando as cotas e aplicando as descrições que estão aqui neste inventário de 1830.
É incrível. Isto que é nos anos que 90, quando o meu pai se reformou de embaixador, veio viver para aqui e fez este magnífico trabalho, em cima do trabalho que já tinham feito os outros anos. uma tradição de gente das letras, que explica outra das particularidades da Casa da Aurora, que é a acumulação de vínculos. Gente das letras e gente do direito, em especial, não é? Portanto, desembargadores, juristas, etc., que sabiam as melhores maneiras de lutar. Uma coisa que acontecia imenso, que era quebras de sucessão, portanto, não havia uma pessoa da família do vínculo original e Não havia um imediatamente sucessor. não havia um sucessor indicado, sim, e imediatamente imensa gente se candidatava a receber o vínculo, mas para isso era preciso provar que eram os sucessores mais próximos, os parentes mais próximos. E evidentemente que era preciso manejar direito e genealogia, duas competências em que os senhores da casa eram fortes e acumularam uma quantidade significativa de vínculos e uma coisa extremamente interessante. Mas explique-me como é que isso na prática se processa. Os vínculos regiam-se por uma coisa interessantíssima, que é a vontade do fundador, é a lei do mortgage due. Portanto, o fundador, que podia ser uma pessoa do século XIV, tinha dito que o vínculo iria ser transmitido de determinadas formas. Em geral, primogenitura, masculinidade, mas com várias variantes e com substituições. Se não houver um filho, uma filha, etc. E consagravam normalmente tudo isto até ao fim do mundo. Até ao fim do Essa mundo. ideia de que Da perpetuidade. perpetuidade, Sim. para sempre. Para não é? sempre, sim. Se eventualmente, antes do fim do mundo, não houvesse uma sucessão Linear. existiam formas de substituição, sucede este, sucede aquele, mas com tantos anos podia acontecer que realmente não havia um sucessor claro. E nessa altura isto acontece por todo Portugal, ilhas, Brasil, etc. Sabia-se que o vínculo tinha ficado sem sucessores e havia pessoas à espreita. Nós sabemos, no século XVIII, então, havia sociedades que se constituíam para apanhar os vínculos mais valiosos. Os senhores da Casa da Aurora foram exímios com esses conhecimentos jurídicos em ganhar contendas e ficar com os vínculos que iam, como se chama, acumulando. Embora normalmente o vínculo ficasse com o nome inicial, mas nunca podia tirar os encargos de missas, os encargos caritativos, etc. Esses estavam sempre. Portanto, quem levava as terras, Rosário, tinha que as pagar com as obrigações associadas aos vínculos de que a Maria de Lourdes nos tem estado a falar. Quantos vínculos, a certa altura, tinha? A Casa da Aurora, cerca de 15, 16, alguns dos quais muito ricos, através desta estratégia de capturar vínculos vagos e que Aqui eram... na região de Ponte de Na Lima? região de Ponte de Lima, mas bastante alargada, não é? Encontra-se este livro, que não é um simples índice de documentos, mas sim é um mostrador dos encargos de cada vínculo. Nós vemos aqui um outro documento extremamente interessante, que eu nunca tinha visto, devo confessar. É um inventário pós-extinção dos vínculos, portanto, em 1863 foram extintos, este é de 1866, que refere claramente toda a legislação que tinha vindo a extinguir ou limitar os vínculos, refere a lei de 19 de maio de 1863, que extingue definitivamente os vínculos, reconhecendo que estavam extintos, refere nesta altura que tinham 11 vínculos nesta casa, mas inventaria os deveres, as obrigações pias, que durante algumas gerações, nós sabemos, não sei, aqui neste caso teríamos que estudar. Penso que a Rosário já não manda rezar missas pelos antepassados, nem por todas as obrigações contraídas com os vínculos que a sua família acumulou, pois não? Lamentavelmente não nos é possível cumprir essas obrigações todas. São muitas. Mas durante o século XIX, no dia de Todos os Santos e no dia de Fiéis Defuntos, havia famílias que continuavam a mandar celebrar uma missa pelas almas a quem eram obrigadas, que era a fórmula como se dizia. E há mesmo alguns casos onde continuam a manter em capelas privadas uma missa pelas almas de quem eram obrigadas. Não obstante hoje ser para nós muito difícil imaginar um mundo onde, como nos têm dito reiteradamente, os proprietários verdadeiramente são as almas dos defuntos, dos antepassados,
e os vivos são meros gestores das propriedades dos que morreram e que têm que honrar permanentemente, nomeadamente com muitas missas, não obstante ser para nós muito difícil imaginar o que é ver o mundo e viver o mundo dessa maneira, o facto é que 500 anos de propriedade vinculada ajudaram a tecer quem somos. E ao que sei, há até uma tese que defende que continuamos a ser produto desta ordem social do antigo regime. Uma tese extremamente interessante, um estudo de caso feito no Distrito de Castelo Branco, que mostra uma grande... Uma tese em antropologia, que mostra que no Distrito de Castelo Branco, entre a extinção dos vínculos e a entrada na Comunidade Europeia, houve uma continuidade enorme nas famílias que estavam no poder, com variações, evidentemente, mas nem o 25 de Abril alterou estruturalmente esta realidade, esta composição dos grupos que determinavam a ordem social. Apenas ela se começou a desmoronar, digamos, a erudir finalmente na altura da entrada de Portugal na Comunidade Europeia. Isso é extraordinário. Se bem compreendo, isso significa que os senhores das propriedades vinculadas, mesmo depois da extinção, arranjaram formas de se manter no domínio dos territórios e das gentes associadas dessas propriedades, é isso? Inclusivamente de até manter as propriedades, pelo menos durante algumas gerações, unidas, não as dividir, como também com acordos, com uma fortíssima endogamia que continuou e que se aceitava pessoas de fora eram as das famílias da burguesia rica. Portanto, a certa altura há uma sobreposição, uma fusão entre estes grupos de elite e com várias outras formas, sobretudo acordos legais, etc., até que finalmente, ao fim de umas 3, 4 gerações, realmente as propriedades são divididas, mas os laços sociais de domínio entre as famílias mantêm-se até muito mais tarde. É muito interessante, Rosário. Para lá do poder, o facto é que, em alguns casos, e é o caso da sua família, o privilégio se traduziu em erudição. E o seu avô, o Conde da Aurora, é um caso feliz, porque já nos falou dele, mas o que ele produziu sobre este território da Ribeira Lima, sobre Ponte Lima, muito particularmente, o que ele produziu é impressionante. A raiz vem do amor que ele tinha por esta terra. Uma paixão que ele tinha pelas terras do Minho, por tudo o que era tradição. Defendia os pequenos produtos locais, defendia a paisagem como o maior valor que nos distinguia e então escreveu sobre os mais variados assuntos, a proteção do património, a defesa da paisagem, contra a poluição sonora. Imagine-se, nos anos 50, falar em poluição sonora foi bastante à frente do seu tempo. Aquele que constrói a sua casa e arroteia e arredonda umas terras e encabeça um casal e um pequeno núcleo de bens para os filhos e sabe governar as suas terras e os seus subordinados, ligados como ele ao amor da terra, à sua cultura carinhosa, às suas vicissitudes, e com eles reparte cristã e familiarmente o mesmo pão. E subiu ao mando por capilaridade social e vive com eles em quintãs e casas pardas, sem veludos ou nylons, procurando na lei de Deus o bem-estar material e moral dos seus subordinados. Esse é da nobreza. Reveja este e os outros visita guiada em RTP Play e siga-nos no Instagram e no Facebook.